Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Dessa vez a gente vai continuar falando sobre amor e dessa vez a gente vai falar sobre Eros, o amor romântico. Para quem não sabe exatamente por que eu estou falando sobre vários amores, basta ver o vídeo anterior onde eu falei sobre porneia, né, que é o amor mais assim, digamos assim, pornográfico, mais ligado aos instintos. E agora a gente vai numa evolução, né, uma evolução de amores mais assim, espiritualmente elevados, se é que se pode falar assim, ou pelo menos de comunhões espirituais mais profundas entre as pessoas. A gente vai passar agora para o Eros, que é o amor romântico, e na sequência, nos próximos vídeos, teremos Filia e finalmente Ágape, tá? Então fica aí, já volto. Em 1774, Johann Wolfgang von Goethe, em início de carreira, não é fácil falar esse nome, hein? Vou falar só Goethe a partir de agora, para não errar. Em início de carreira, ainda muito antes de lançar sua obra-prima, o Fausto, né, o famoso Fausto de Goethe, ele publicava na Alemanha Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi o marco inicial do romantismo, é considerado o marco inicial do romantismo na literatura, pelo menos. Nesse livro, um jovem chamado Werther está perdidamente apaixonado por uma jovem que, no entanto, já foi prometida para se casar com outro homem. Isso acontecia naquela época. E como ele não consegue consumar esse amor, ele acaba, mais pro final do livro, que é um spoiler, acaba por tirar a própria vida atirando na cabeça com uma pistola. Tá? Esse livro meio que viralizou na época, se é que se pode dizer assim, e dizem que muitos suicídios similares ocorreram em toda a Europa, ao ponto do livro ter sido banido em certas cidades, e isso ficou conhecido como efeito Werther, quando um suicídio famoso acaba ocasionando outros suicídios, ainda que o suicídio famoso tenha sido só uma ficção, né? Porque o Goethe mesmo nunca se suicidou, apesar de que ele diz que o livro foi baseado até num amor não correspondido da juventude dele, mas ele mesmo não se matou, e como ele quis de repente ser mais dramático, ele era um excelente escritor, um dos maiores da história, então ele realmente passou aquele sentimento, né, de sofrimento amoroso, e esse sentimento infelizmente levou as pessoas a validarem assim, essa ideia de tirar a própria vida, porque afinal o protagonista da história acabou se matando. E aí, como eu já tinha dito no vídeo passado, né, vai ser uma sequência isso daqui, né, a gente vai estar sempre conectando um vídeo com o outro, então eu já havia dito que a violência é o veneno do amor, né? Então quando o amor está se embrenhando na violência, ele está envenenado, quer dizer, quanto mais violento ele é, mais esse veneno está agindo, até o ponto de que ele pode tirar vidas, não só a sua, como a dos outros, né? E ainda que seja violência para consigo mesmo, né? Como eu estava dizendo, se alguém acha que vale a pena tirar a própria vida por conta de um amor não correspondido, é que talvez ainda não tenha entendido direito o que é o amor. No estágio de Eros, de amor romântico, erótico, essa visão do amor mais elevado ainda é meio borrada, obscurecida pelo amor como sentimento de posse, como conquista, como uma guerra que precisa ser ganha a qualquer custo. E se por acaso perdemos a guerra, se não conquistamos esse amor desejado, sofremos como se nada mais importasse nesse mundo. Às vezes, sofremos ao ponto de querer abandonar esse mundo. Mas essa é apenas uma das facetas de Eros. Quando eu voltar, eu vou falar de uma faceta bem mais interessante e bizarra numa viagem pelo Butão. Alguns anos atrás, passava no canal de TV a cabo Multishow um programa chamado No Caminho, que era apresentado pela minha querida amiga Suzana Queiroz, que hoje está morando lá em Bali. Um beijo, Suzana, se estiver vendo aí. E ela viajava pelo mundo numa espécie de turismo espiritual, né? Ela ia para vários locais do mundo, mas sempre com essa pegada mais espiritual. Não que ela ia só para fazer rituais religiosos, não, mas ela visitava os templos, ela conversava com as pessoas e tinham perguntas muito relacionadas com religião, né? E ele era, no início, pelo menos nas primeiras temporadas, era muito mais no Oriente, depois ela acabou até percorrendo parte da Europa e tudo mais, tá? E aí numa dessas viagens ela passou pelo Butão e foi um episódio maravilhoso, inesquecível.
E aí, bem, o Butão é um dos locais mais isolados e mais pacíficos do mundo, justamente por ter ficado isolado esse tempo todo. E é onde o budismo talvez tenha alcançado a sua plenitude, porque como ele está encravado entre montanhas ali, né, entre a China e a Índia, à direita do Nepal, se eu não me engano, ele nunca foi invadido, né? Nunca participou de nenhuma guerra, nunca teve um governo opressor. Mas o mais interessante sobre o Butão é que se trata talvez da única cultura viva no planeta onde a poligamia, ou seja, você ter mais de um parceiro, né, conviver com mais de um parceiro sexual ou amoroso, a poligamia é praticada não só pelos homens, mas também pelas mulheres. Isso é que é raro, né? Porque a poligamia no mundo, geralmente, quando a gente fala, esse país é poligâmico, geralmente só os homens que são poligâmicos. Os homens podem ter várias mulheres, né? Como os haréns da Arábia e tudo mais. Agora, às vezes pode até ser sociedades matriarcais que as mulheres podem ter vários homens. Mas que eu saiba, sinceramente, é a única sociedade no mundo onde teve uma poligamia, onde tem, na verdade, até hoje, uma poligamia, tanto para homens quanto para mulheres, pelo menos uma sociedade, uma cultura ainda viva, é lá no Butão. Eu descobri isso graças a Suzana, né? Então, no Butão, o amor romântico nunca foi visto como posse, e todos são livres para amar quantos quiserem amar. Tem um certo limite, mas assim, mais de um pelo menos. A única restrição se dá na hora da procriação, quando se espera que os pais estejam juntos para cuidar dos filhos. E nesse momento a paquera deixa de ser prioridade. Ou seja, eles continuam sendo uma sociedade, de certa forma, conservadora, porque isso é a tradição deles, né? Então, é lógico que eles dão muito valor à procriação. Então não é assim, uma suruba generalizada, é muito longe disso. Que na verdade você é poligamia, mas quando você tem que criar uma criança, se espera que realmente aquele casal fique lá cuidando da criança, né? E pode até ter ajuda dos outros parceiros, né? Mas é sempre focado na mãe e no pai e cuidar da criança. Depois que a criança está bem cuidada, também, se quiser, geralmente eles voltam também a isso. Não tenho tantos detalhes sobre isso, talvez porque não foi um episódio só que ela passou lá, tá? A gente não tem muita informação sobre o Butão, né? Não foi uma pesquisa a fundo, principalmente nessa área de sexualidade butanesa, que acho que nem tem muitos, nem sei se tem livros sobre o tema, tá? E isso não necessariamente tem a ver com o poliamor, chamado poliamor, porque o poliamor se coloca como alternativa a uma tradição de monogamia restrita. Ou seja, o poliamor ele se coloca como alternativa ao que é a tradição, ao que é conservador naquela sociedade, né? Então, a maioria das sociedades do mundo, a monogamia é a tradição, é o que seria ser conservador, ser monogâmico. Quando você fala em poliamor, você está sendo subvertendo, de certa forma, essa tradição. Mas no Butão, a monogamia nunca foi a norma. Então lá, a sexualidade livre é a própria tradição. Então não faz sentido falar em poliamor, porque o poliamor tem essa coisa também Ou seja, você pode dizer que o poliamor originalmente se deu no Butão. Então a gente pode estar tentando copiar o que acontece no Butão. Aí tudo bem, você pode falar assim. E aliás, no Butão, a sexualidade é tratada de forma tão natural, livre dos tabus religiosos de outras religiões não budistas, que o próprio falo, né, o falo do homem, né, pênis masculino, ele é usado como símbolo de proteção espiritual. Isso se encontra pintado na entrada de muitas casas. Isso apareceu também no programa da Suzana, foi engraçado. Eu vou botar umas fotos aqui, que realmente eles pintam assim os falos na entrada das casas, e não são assim bonitinhos não, né? Você vai ver aí nas imagens, e eles usam isso como proteção contra maus espíritos e coisas assim, tá? Então, não tenho dados nem estatísticas para afirmar com certeza, mas eu acredito que o Butão também seja um dos locais do planeta onde há menos crimes passionais e menos feminicídios, né? Onde homens matam mulheres só por serem mulheres. Geralmente tem a ver com crimes passionais isso daí. E não é nem um pouco difícil entender o porquê. Quando o amor romântico já não é tratado como posse ou como conquista de territórios, quando não é envenenado pela violência, o que sobra é isso, a mais plena felicidade. Como já nos aconselhou Gibran Khalil Gibran, o grande poeta do Líbano, na sua obra-prima O Profeta, né, que eu também já traduzi e publiquei como e-book na Amazon, ele nos aconselhou dessa forma, palavras de Gibran: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço.
Cantai e dançai juntos e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. E esta é a harmonia do amor livre da violência e do sentimento de posse. Quando chegamos neste estágio, estamos preparados para vivenciar amores ainda mais elevados, onde o próprio sexo se torna cada vez mais secundário, deixa de ser tudo o que importa, para se tornar apenas mais um aliado das relações amorosas. E claro, óbvio que nem todo amor se dá somente entre casais, e no próximo Reflexões a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a filha, o amor que é a base da verdadeira amizade. Então, um beijo e até o próximo.